Felipe, eu queria te ouvir porque um assunto aí que mobilizou o final de semana e agora a gente tem falado muito, e vamos falar até novembro, né, que é a eleição dos Estados Unidos, porque a gente falava aqui sobre a questão do Biden, se ele desistiria ou não, e ele acabou desistindo, e agora é praticamente 100% certo que a Kamala Harris, que é a atual vice, é a candidata oficial do Partido Democrata, né? E ela agora, inclusive ontem, saiu uma pesquisa, ela ultrapassou o Trump, ela está com 44% contra 42% de Trump, no levantamento da Reuters Ipsos, 2 pontos percentuais dentro da margem de erro, é verdade, mas né, já não está atrás. Eu queria te ouvir sobre essa desistência e o nome da Kamala e essa mudança na agenda, né, que agora só se fala disso, o atentado do Trump não é mais pauta, né? Dri, é o seguinte, a desistência do Biden foi planejada pelo Partido Democrata ao longo do ano. Não é à toa que aquele debate antecipado ocorreu na CNN 4 meses antes da eleição, quase 5 meses antes da eleição. Nunca aconteceu isso na história das eleições presidenciais americanas. Então, o Partido Democrata, já sabedor do déficit cognitivo de Biden, planejou aquele debate para poder exercer pressão sobre o próprio presidente. Já se esperava que ele tivesse aquele déficit cognitivo que ele apresentou no debate. E, a partir daí, os doadores de campanha, que são quem realmente fazem o candidato, passaram a desistir do candidato e fazer pressão para ele desistir. Então foi tudo muito bem planejado, para dar tempo. A convenção é agora, no meio de agosto, dia 9 de agosto. No dia 7 de agosto tem uma votação virtual entre os delegados e precisava-se, então, ter um argumento muito forte para que o Biden saísse e a Kamala Harris chegasse a esse local. Tudo isso foi planejado, Dri. O Partido Democrata tem diversos caciques e nenhum deles é amador. Muda muito pouco, inclusive. A gente vai ter uma guerra entre a extrema-direita de Trump e a direita clássica, que não tem esquerda nos Estados Unidos. Não se enganem também com isso. Kamala Harris é sim uma candidata mulher, negra, mas não é ninguém do setor progressista, da esquerda, como se fala. Não se enganem com isso. Mas a minha tese, obviamente é uma tese, é que a comunicação foi muito bem planejada. O que se fez então? Em fevereiro, março desse ano, deveriam começar as convenções, as primárias do Partido Democrata. Elas começaram, mas sem ninguém para se contradizer ao Biden. Com isso, o Biden nadou de braçada e conseguiu todos os delegados, 3.900 delegados dos 4.000 delegados do Partido Democrata, tendo a Kamala Harris de vice. Então não se precisou ter nenhuma disputa. Mas quando chegou junho e acabaram as primárias, o partido percebeu, claro, já tinha percebido, mas o partido entendeu que era o momento de tirar o Biden. Como fazer isso? As primárias foram, então, planejadas para não ter adversário. Tem o Biden. Aí tem que tirar o Biden e ele tem que recomendar a vice que já está na chapa. E estando na chapa, isso não foi... Acredita que foi por acaso que o Biden entrou naquela canoa do debate da CNN em que ele foi muito mal. Isso foi estimulado pela própria cúpula do Partido Democrata e o Partido Republicano caiu de patinho. O Trump, na sua arrogância de se sair melhor em debates, ele realmente é bom de debate, caiu nessa armadilha também. E agora vai enfrentar uma candidata, Kamala Harris, que tem um poder de persuasão muito maior, se sai muito melhor em debates, é 19 anos mais nova do que ele, e encarna a seguinte tese: a da procuradora, que já condenou muitos criminosos, contra um criminoso já condenado. Veja que interessante, Dri. Veja como se forma o campo semântico dessa comunicação. A procuradora contra o criminoso. É isso que nós vamos ter na eleição americana. Então, para mim, isso tudo foi planejado. Obviamente que eu não tenho como provar isso agora, isso é uma tese, seria a tese de terça, está sendo hoje a tese de quarta. Mas eu espero que no futuro historiadores garimpem documentos e depoimentos para provar isso que eu estou dizendo, que os líderes do Partido Democrata planejaram com muita calma essa desistência do Biden desde o começo das primárias até o golpe final, que foi o debate antecipado na CNN. Prestem atenção em todas as existências de debates televisivos. O primeiro debate televisivo na televisão americana foi em 1960. Foi Kennedy, né? Acho que todo mundo vai lembrar disso. Todo mundo vai lembrar, não, mas quem estudou vai lembrar que o Kennedy era o cara menos considerado para ser o candidato, mas quando ele foi para a televisão, se apresentou como
cordial, a gravata bem feita, enquanto o Nixon, que era o favorito, estava lá suando, completamente desnorteado, e perdeu a eleição ali. Estava 4 ou 5 pontos à frente do Kennedy, e aquele jovem Kennedy ganhou a eleição. Desde então, desde esse debate, os debates na televisão definem muito a eleição americana, mesmo com o advento das redes sociais. Eles continuam definindo a eleição americana. Mas desde 1960, os debates são sempre depois das convenções. E a convenção republicana foi depois do debate, e a democrata vai ser muito depois desse debate. Então, por que houve o debate? Obviamente para isso, Dri, Renato, para expor o presidente americano ao público americano como alguém que está realmente com debilidade cognitiva. Já tivemos depoimentos médicos aqui falando isso aqui, o Caseirão falou sobre isso, uma deficiência frontoparietal, então afeta não só o raciocínio, mas também a mobilidade, a gente, que é o lobo parietal que comanda a mobilidade, a gente vê como ele anda muito mal, e aí o público, sabendo disso, começa a fazer pressão, principalmente os doadores de campanha, e culmina no domingo com a desistência dele. Para mim, tudo muito planejado, essa é a minha tese principal, e muito bem planejado, e acho, viu, Renato, que vai dar certo, que a Kamala Harris tem grande chance de bater o Trump nessa eleição de novembro. Você usou aí a metáfora do procurador versus criminoso, eu usei a do supremacista branca versus a mulher negra. Também, para os indecisos, para aqueles que são mais jovens, funciona, porque uma boa parte do eleitorado que está indefinido ou que está sem motivação para ir votar está na juventude. E você repara, Renato, que ela falou isso no primeiro discurso. Ela disse: quando eu fui procuradora, eu processei homens que estupravam mulheres ou que assediavam mulheres. Quando eu fui procuradora, eu processei fraudadores que enganavam consumidores. Quando eu fui procuradora, eu processei... Ele falou uma série de crimes que o Trump é acusado ou já foi condenado. E ela termina dizendo: eu conheço muito bem o tipo de Donald Trump. Ou seja, ela está atribuindo esses crimes ao Donald Trump, e é verdade. Então ela está usando o fato de ter sido procuradora como a sua arma eleitoral contra o Donald Trump, que é um notório misógino, fraudador, criminoso, já condenado, inclusive, em 34 processos por fraude. E ela disse isso: eu condenei fraudadores. Então ela condenou gente igual ao Trump. Acho que está muito claro o campo semântico da comunicação dela. Uma coisa que me chamou a atenção, Felipe, Dri, é que ela, nesse primeiro discurso, ela vai lá e defende o aborto. Né? Que é uma pauta que nos Estados Unidos eles conseguiram avançar nessas pautas. Na questão da legalização da maconha, eles conseguiram avançar, tem maioria na população hoje, e também na questão da legalização do aborto. Então, o Partido Democrata assumiu como bandeira. E aqui no Brasil, eu vi uma pesquisa hoje, um artigo do Hélio Gaspari, sobre uma pesquisa do pessoal do João Feres, Felipe, do Rio de Janeiro, é o FRJ, se não me engano, né? Onde, por exemplo, tem 35% da população que acha que mulher que interrompe a gravidez tem que ser presa. Né? Quer dizer, você veja o descompasso, são dois mundos. O eleitorado dos Estados Unidos, por incrível que pareça, ainda tem traços mais progressistas do que o brasileiro, mesmo a gente tendo elegido Lula, porque a base lulista, em uma porcentagem de 35%, 40%, é conservadora. E tem um outro fato, Renato. O eleitorado americano ele tem um histórico de conquistas na área das liberdades, de fato. E isso é uma área de liberdade. Interferir em qualquer liberdade que as mulheres conquistaram significa um grande retrocesso, e todo americano e americana sabe disso. E aqui não, aqui esse retrocesso é tido como normal, porque há um viés religioso muito forte. Lá também tem esse viés religioso, mas ele não consegue ser mais forte que o viés das conquistas. E eles sabem disso. Sabem também que esses ministros do Supremo americano foram indicados pelo Trump. E é por isso que a Kamala Harris bate nessa tecla. Se eu for presidente, se eu for presidenta, isso não vai acontecer. Eu vou lutar pelo direito que as mulheres tenham ao aborto, pelo direito que as mulheres têm a comandar o próprio corpo. O que é básico, né, Renato? O que é básico, mas que parece que não é tão básico aqui para os setores conservadores
brasileiros. Nos Estados Unidos isso é básico e vai ser um tema que ela vai propor o tempo inteiro, junto com essa metáfora da procuradora versus o criminoso, que acho que vai ser a principal. Mas ela vai defender os direitos da mulher, vai defender os direitos na saúde, principalmente, vai defender o Obamacare, vai defender uma série de conquistas que os americanos tiveram e das quais eles não podem abrir mão, porque isso significa um retrocesso. Ela, Kamala Harris, eu acho que tem muita chance e a gente pode ter uma eleição melhor do que a gente imaginava 2 meses atrás, né? A gente está ou 15 dias atrás, acho que estava todo mundo aqui meio pessimista, acho que agora muda muito a eleição. Eu quero dizer assim, obviamente, a gente só fala o que a gente acerta, a gente costuma não falar o que erra, né? Mas eu acertei nesse caso, eu falei, olha, o Biden não vai até o fim da eleição. Vinha falando isso há um tempão, achei que ele seria substituído e achava que ele seria substituído por uma candidata mais ousada, que era Michelle Obama, né? Mas aí o Biden fechou questão em cima da Kamala e aí foi alternativa. É planejado, para mim tudo planejado. E aí não foi ele que decidiu, é a cúpula do partido que diz, presidente, só vai ter apoio, primeiro que só vai ter acesso ao fundo eleitoral não, as doações de campanha que foram feitas se for a candidata à chapa. Então já tinha 90 milhões de dólares lá que só seriam utilizados se ela fosse a candidata. Depois os doadores, que lá tudo é privatizado, né? Todas as doações são privadas. Os doadores também disseram, só vamos botar dinheiro se for a Kamala Harris. Então, no fundo, é isso. É a cúpula do partido e mais os grandes doadores de campanha, Renato. Aliás, escrevi um artigo sobre isso logo no dia, né? Os doadores decidem nos Estados Unidos quem será o candidato. Os caras interromperam, o Biden desistiu. Felipe, muito obrigada, viu, pela sua tese de terça. Muita gente aqui. Eu que agradeço. Obrigado aí pela compreensão. Estou indo lá para o hospital agora e a gente vai se falando, gente. Viu? Obrigado, gente. Grande beijo. Felipe. Falou, beijos.